Mais um Energy Channel começando aqui hoje. Nós estamos aqui recebendo aqui um grande amigo já conhecido aqui do Energy Channel da Solar TV, que é o nosso amigo Eustáquio, hoje acompanhado de um grande profissional aqui do setor aqui, uma mente brilhante do setor, que eu vou dar as boas-vindas aqui para o Davi, tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia. Davi, seja bem-vindo, primeira vez que você vem aqui no Energy Channel, né, na Solar TV. Viajou para vir até São Paulo para a gente fazer esse podcast aqui. O assunto, quando a gente fala de energia, transição energética, de grandes oportunidades que a gente pode trazer daqui para frente, você tem vivido isso no seu dia a dia. Então, primeiro, se apresente, seja bem-vindo. Claro, primeiramente, muito obrigado, Ricardo, pela oportunidade de falar sobre transição energética, né? Com foco talvez em hidrogênio, mas a gente pode falar sobre qualquer assunto que envolve essa transição energética. Bom, eu sou mestre e doutor em planejamento energético, sou engenheiro agrônomo de formação. A minha pós-graduação, mestrado e doutorado, foi na Unicamp em planejamento energético, como eu já falei. Trabalho mais de 16 anos nessa grande área que envolve transição energética, principalmente trabalhando com energias renováveis. Por que eu estou focando nisso? Porque há também combustíveis como o gás natural, que é um gás de transição que vem do fóssil, mas trabalha principalmente com energias renováveis. E estou aqui para responder algumas perguntas para que as pessoas que acompanham o seu canal possam entender um pouco mais sobre transição energética, o que a gente está fazendo no estado de São Paulo. Atualmente eu fui convidado, né, há quase um ano, pela minha diretora, Marília Garcês, para fazer parte e coordenar a trilha de transição energética na Invest São Paulo, que é uma agência de promoção de investimento ligada à Secretaria Estadual, né, de Desenvolvimento Econômico, que é tocada pelo nosso secretário Jorge Lima. E nesse quase um ano a gente atende empresas, a nossa diretoria, né, focada principalmente na estratégia e inteligência, nas dificuldades que as empresas têm para investir nessa grande área de transição energética aqui no estado de São Paulo, e a gente ajuda formatando o wish list das empresas para que a política pública seja feita. A gente não faz política pública, mas a gente recomenda, né, a partir dos desejos das empresas para as secretarias, principalmente para a SDE, também para a CEMIL, enfim, para outras secretarias do estado de São Paulo. É um grande desafio, né? Primeiro, seja bem-vindo e Muito vamos obrigado. falar então, né, Eustáquio, sobre esse grande desafio que é como trazer as empresas com esse olhar de transição energética. Qual é a necessidade de cada empresa? Uma vai precisar ir por um caminho completamente diferente da outra e claro que tem que ser mapeado isso, né? Então, como que vocês têm mapeado hoje as necessidades das grandes empresas frente à mudança por completo, né? Vou precisar chegar nesse caminho, mas, porém, a gente sabe que tem um caminho de desenvolvimento ainda sendo feito. Qual é a melhor opção para empresa de médio porte ou de grande porte? A gente vai fazer um mix energético, vamos trabalhar com hidrogênio, vamos trabalhar com solar, vamos trabalhar com biomassa, resíduos. Como que tem sido isso? Excelente pergunta, porque quando a gente está falando de estratégia, inteligência e planejamento energético, a primeira coisa que a gente faz enquanto planejadores é ver as potencialidades locais. Uhum. Então, os primeiros levantamentos que a gente já fez dentro da Invest São Paulo é exatamente ver os potenciais técnicos, ou pelo menos teórico, começa pelo potencial teórico, depois técnico, que é o que pode ser utilizado de fato, né, economicamente viável. Por exemplo, do biometano, do biogás, biometano, hidrogênio a partir de fontes renováveis, no caso do estado de São Paulo, a partir do etanol ou do biometano, para além do eletrolítico, naturalmente, a gente pode conversar isso depois, mas primeiramente a gente faz os levantamentos. Naturalmente, não é que o estado de São Paulo não tinha levantamento, mas a gente está fazendo um levantamento com foco de negócios. Então, a gente aproveita os dados que já tem, por exemplo, da SDE, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Esses dados a gente também utiliza na parte de inteligência para fazer os levantamentos. Então, primeiro a gente faz os levantamentos. Depois a gente faz os mapeamentos das empresas a partir dos seus quinais, que estão no estado de São Paulo, que já trabalham com transição energética, que daí a gente faz um fast track aí, né, ao invés de ter greenfield de empresas, que é muito bom, sem dúvida nenhuma, mas aproveitar as que já estão aqui. Uhum. E faz o chamamento com as empresas, saber quais são os gargalos que elas têm para investir mais, se elas não investem, investir, se já investe, investir mais na área de transição energética. E a partir desse momento, desse contato com as empresas, né,
que pode vir da Invest São Paulo para as empresas e das empresas para a Invest São Paulo, a gente recebe todo mundo, todas as empresas, e a gente trabalha para saber quais são os gargalos. Normalmente é ICMS, que por conta dessas questões, né, tem muita sensibilidade por conta dessa reforma tributária que está acontecendo em âmbito nacional. A gente não consegue trabalhar muito com ICMS, mas outras formas, né, de ajudar as empresas a ficarem ou se estabelecerem em São Paulo, a gente recebe. Então varia muito. Então, por exemplo, uma empresa que vai trabalhar com biogás, ela vai precisar de questões que envolvem CETESB, questões que envolvem poluentes, enfim, resíduos, etc. Empresas que vão trabalhar, por exemplo, com solar fotovoltaico para o hidrogênio eletrolítico, que é o hidrogênio verde, né, a partir de fontes renováveis. Vão precisar entender como conseguir off-takers, né? Ou seja, consumidores desse hidrogênio um pouco mais caro. Enfim, a gente tem mapeado isso, a gente tem conseguido bastante feedbacks das empresas. Então, cada empresa é um trabalho bem artesanal, no bom sentido da palavra. Sim. Cada empresa a gente vai trabalhar de maneira bem específica. A transição energética, as transições energéticas, eu não gosto nem de usá-la no singular, eu gosto de usá-la no plural, porque cada país, cada região, cada ente subnacional precisa entender quais são as suas potencialidades. Um vai ser biomassa, outro vai ser solar, outro vai ser uma combinação energética. Tem que ser combinação energética. Porque, assim, a forma de desenvolvimento que a gente tem atual, a partir de combustíveis fósseis, é exatamente a partir deles. Então, é centralizado. Então, quando a gente pensa nas transições energéticas, a gente tem que trabalhar com pool de energia. Não vai poder trabalhar com uma só. Por exemplo, a eólica, se não tiver vento, ou se tiver muito vento, ela entra em pit e ela vai parar. A solar fotovoltaica à noite não funciona, então o fator de capacidade dela é relativamente baixo, 20% mais ou menos. Da eólica, 40%. Então, se a gente não trabalhar com mix e armazenando energia na forma de energia potencial de uma hidrelétrica, por exemplo, que é renovável, ou na forma de baterias, ou na forma de hidrogênio, a gente não vai garantir que o sistema seja seguro. E a partir do momento que o sistema não seja seguro, as pessoas não se faz a transição energética. Então, assim, do ponto de vista da centralização, é o que se já tem e que é mais barato, que é fóssil. A gente precisa entender, e isso já é um movimento internacional, que a gente tem que trabalhar junto, né? Então, as empresas também já estão entendendo isso, que não dá para fazer isso de maneira sozinha. Esse ponto de virada entre falar, olha, pegar um gancho aqui, né, Eustáquio? Quando a gente fala, ainda as fontes não renováveis, né, as fontes fósseis são mais baratas, né? Mas é óbvio, né? Porque estão aí existe todo um ecossistema para que isso aconteça há décadas. Agora, vai chegar um ponto de virada que a gente vai falar, não, agora não compensa. Você falou do hidrogênio. Falou assim, poxa, mas o hidrogênio é mais caro. O hidrogênio verde é mais caro. Outro dia eu li um artigo falando que o potencial do hidrogênio é o consumo local. O que vocês pensam sobre isso? Eu vou deixar o Eustáquio começar, depois eu Tá. complemento. A gente tem tipo de energia, local e custo. Então, você tem que ver onde você está, que energia que você tem e qual que é a que você vai substituir ou que você vai introduzir. Perfeito. Eu vejo assim, até ouvi um artigo, como você leu também muito, eu li, a pessoa falou o seguinte, fica essa discussão, é elétrica de bateria ou é elétrica de hidrogênio? Eu falei, não é ou é. Quando você vai uma e quando você vai a outra. Você vai onde? Quando e onde, né? E o custo que você tem. Então, eu vejo o Brasil, o Davi pode me reforçar, é muito privilegiado, cara. Você tem sol, você tem vento, você tem etanol, você tem fontes de hidrogênio múltiplos. Ou seja, eu falo que o Brasil é iluminado, figurativamente e fisicamente. Muito, muito abençoado por Deus em termos energéticos. Exatamente. Isso reforça o que eu acabei de falar, Eustáquio. Muito obrigado, porque daí fica até mais fácil das pessoas entenderem que esse é o objetivo, né, desse podcast. Pelo Brasil ter um grande potencial de energias renováveis, a gente pode localizar quais são as melhores para ficar mais barata. Mas eu sempre gosto de fazer um paralelo, que é o professor Enio, da qual foi meu co-orientador, que é da física da Unicamp. Ele sempre fala o paralelo seguinte: não dá para comparar, e eu não vou falar marcas, um macarrão instantâneo com um restaurante francês.
Você vai no restaurante francês, você vai pagar mais caro. Porque você vai ter uma comida melhor, eventualmente de uma produção orgânica, que você vai sair lá, você não vai precisar de aditivo nenhum. Dependendo da sua idade, dependendo da sua idade, se você comer um macarrão instantâneo, ele é mais barato Sim. e alimenta do mesmo jeito. Porém, depois você vai precisar de aditivos, que é o que acontece os combustíveis fósseis para serem utilizados nas grandes cidades. Você vai colocando restrições de emissões de poluentes, então, só para deixar claro para o seu público, emissão de poluente tem a ver com saúde pública e emissões de gases de efeito de estufa tem a ver com aumento, né, da temperatura média da nossa atmosfera. Enfim, são duas coisas que são diferentes. Um tem a ver com saúde pública e é momentâneo, assim, é na hora. Então isso é também preocupante. Quando você está pensando em transição energética, você tem que pensar nisso também. Então, quando você usa um elemento que é mais poluente, que é mais emissor, ele vai ser naturalmente mais barato. O petróleo, toda essa cadeia de combustíveis fósseis não servem só para queima. Vocês têm questões de segurança do alimento a partir de isopor, porque o alimento não pode estar em contato. Então, assim, vai ser muito difícil ser substituído para usos mais nobres, para alimentação, para medicina. Você usa a cadeia do petróleo para muita coisa. Não só a energia diretamente. Não só a energia diretamente, você usa para várias coisas. Porque assim, como ele é um hidrocarboneto, né, ou seja, basicamente hidrogênio e carbono, você pode utilizar inclusive para questões de alimento, enfim, como eu já mencionei anteriormente. Então, a questão aqui, como o Eustáquio bem falou, não é mais uma contra a outra. É uma em conjunto com a outra, utilizando da melhor maneira possível a todas. Qual é a quantidade? Isso. Qual é a melhor saída naquela combinação, Isso. naquele local? Naquele local. Por quê? Porque no nosso fluxo de caixa, a energia ele é um ponto fixo ali, é um custo fixo. Então, assim, qualquer variação, se aumento, isso impacta todo mundo. Então, quando a gente está falando de transições energéticas, tem um conceito que ele é muito mais amplo, que é justa. O que significa esse justo na transição energética? Do ponto de vista da tecnologia, não há nenhum problema mais. É resolvido no hidrogênio, nos veículos a bateria, ou nos veículos elétricos com célula combustível, que usam hidrogênio, qualquer outra coisa. A questão é o preço, o valor final desse produto. Vai ser uma transição energética para poucas pessoas terem acesso a uma energia mais limpa? Ou vai ser uma transição energética para que todo mundo faça parte desse consumo? Porque o ser humano consome. Podemos discutir as maneiras de consumo. Se a gente consome demais, se a gente consome de menos. Mas a gente consome, a gente precisa se alimentar, a gente precisa beber água, a gente precisa um monte de coisa. Mas ele precisa ser para todo mundo. Então, quando a gente está falando das transições energéticas, a gente está falando de outro tipo de um emprego com inclusão, né? De gênero, inclusão de LGBTQIA+, inclusão de populações tradicionais. A questões eu não gosto muito desse nome, mas o IBGE que coloca de raça, né, de pessoas remanescentes também de comunidades quilombolas, etc, etc. Enfim, então a gente tem que fazer um outro tipo de desenvolvimento, porque o desenvolvimento que já tem agora ele é mais barato, é mais sujo, mas ele é mais barato. A gente não tem como competir com eles do jeito que eles são. Então a gente tem que ser uma evolução deles. Então as próprias empresas petrolíferas, elas são, hoje em dia, não só de petróleo, elas são empresas de energia. Elas mesmas já mudam. Elas estão migrando. Elas estão migrando, elas entendem isso, entendeu? Então, assim, na verdade, aqui, Ricardo, eu quero fazer um chamamento para a união, na verdade, de todas as fontes. Entender quais são as melhores, nos pontos melhores, para esse break-even que você falou. Ele pode existir só para energias renováveis, mas que a gente utilize elas de maneira muito mais racional. Que a gente, de fato, deixe de emitir gases de efeito estufa, porque são em longo prazo, e deixe também de emitir em curto prazo poluentes, principalmente para grandes cidades. Quer dizer, né, eu vejo que é uma transformação social, transcende só a energia, mas é uma reorganização social através de um dos pilares, energia, porque vai mudar posições de trabalho, vai mudar o relacionamento com se você consome energia comprando de alguém ou você produz a energia sua, né? Então isso não era uma opção há algum tempo atrás. Hoje você pode falar que você pode fazer um ecossistema seu. Sim, né? exato. Você pode fazer um ecossistema seu onde você
totalmente, entre aspas, independente do consumo direto da energia. Uhum. Mas tem muitas coisas nessa régua aí que vão mudar. Quando a gente vê a composição agora, o aumento de vendas de carro elétrico. Aí você fala, tá, mas como que fica os postos de gasolina? Como que fica esses postos de trabalho? Como é que fica a relação da balança daqui a pouco? Porque não é todo mundo que vai poder colocar 20, 30 carregadores dentro de um condomínio. E essas baterias, como que é o procedimento de segurança no futuro com combate a incêndio? Então tem muitas questões sociais que vão transformar, né, o uso da energia, o comportamento humano, e isso é uma coisa muito interessante para a gente discutir aqui. Sim, os bons projetos, na verdade, de transição, das transições energéticas, eu estou sempre me corrigindo, vocês devem estar percebendo, porque eu quero usar ela no plural, e é bom que todo mundo a utilize no plural, é exatamente essa transformação. E por isso que e os bons projetos, eles são inclusivos. Então, para pegar financiamento internacional... Coloca isso na ponta do Tem lápis. que colocar isso na ponta do lápis. Por isso que é mais caro. Porque você tem que colocar direitos trabalhistas, tem que botar muita coisa dentro dessa balança que vai torná-lo mais caro. Sempre imaginando entre um restaurante francês e um macarrão instantâneo, você tem o mais barato que vai fazer o mesmo efeito de alimentar. Só que um é muito mais saudável do que o outro. E por isso tem um preço. Que legal, né? Agora, Eustáquio, você gosta muito da temática, quando a gente fala de hidrogênio, fala de transição energética, você sempre traz novidades nessa área. O que você tem visto aí nas últimas semanas aí que te marcou assim? A última que eu vi foi a Austrália dando subsídios para o hidrogênio por 10 anos. Ou seja, tem gente já enxergando isso como uma solução e precisa de igual uma criança quando vai para uma creche, né? Precisa de um tempo de berçário. Vai ter um custo aquilo para você preparar o mercado. Eu gosto de fazer a seguinte pergunta. Se nós tivéssemos implantado como fonte primária de energia o hidrogênio, com eletrolisador, com dispensa para abastecer, e alguém aparecesse com um produto derivado do petróleo e tem que fazer uma plataforma submarina aí para poder extrair uma refinaria. Olha o tanto de dinheiro que vai para você poder processar o petróleo para tirar os produtos. O hidrogênio, hoje, como ele não é presente, não tem escala, ele tem o seu custo da novidade. Mas eu acho que no futuro a tendência é ter um equilíbrio desses custos aí, porque você está fazendo extração do hidrogênio em terra firme, você tem um equipamento que é mais na mão, né? E uma plataforma para você extrair petróleo e transportar com tubo, com navio, você fazer a refinaria, tirar, o meu amigo Davi pode talvez fazer ponderações que suportem que talvez no fim cheguem ao mesmo custo. Perfeito. Eu queria só reforçar, aproveitar, Ricardo, a oportunidade de estar falando sobre isso, para reforçar o que o Eustáquio falou. A gente tem, dentro dessa transição energética, a gente começou exatamente com combustíveis com a cadeia carbônica muito grande. Lenha, biomassa, que é renovável. Sim. Depois a gente passou para o carvão, não renovável, que também é uma cadeia carbônica enorme. E daí a gente passou dos combustíveis sólidos para os combustíveis líquidos, gasolina, etanol, diesel, etc. Que são cadeias carbônicas menores e que são uma outra forma, né, uma outra física, que são líquidos. E a gente tem passado para os combustíveis gasosos. Gás natural renovável, entendendo-se como biometano, e o hidrogênio, que eles têm que andar juntos. O hidrogênio, a gente já utiliza hoje em todas as cadeias, tudo aqui você utiliza hidrogênio, a gente já faz o hidrogênio há muito tempo. Não o hidrogênio das cores, o hidrogênio verde, que são os renováveis. A gente utiliza a partir do gás natural, da reforma do gás natural, a gente tem o hidrogênio cinza, que é esse hidrogênio a partir de fonte fóssil que você tem emissão de CO2. Então a gente já utiliza para fazer refino de petróleo, para a borda da cerveja, do seu copinho de cerveja, aquela borda para não te rasgar a boca e os lábios. Aquela temperatura só se consegue com o hidrogênio. Então assim, a gente já utiliza na tinta, na alimento. Margarina.
na margarina, enfim, a gente utiliza em A muita indústria coisa. já utiliza Muito, largamente. isso. Só Então, a cor que não é a cor que é desejável para o futuro. exatamente. Então, assim, quando a gente está falando do hidrogênio como benefício dentro de todas as cadeias, de todos os setores econômicos, né, a gente está dizendo as que já utilizam o cinza, migrar para um que tem menor pegada de carbono, ou esse cinza ser transformado em azul, o que é o hidrogênio azul, você pega esse CO2 da reforma e coloca ele ou para storage, né, ou você armazena, ou você pode utilizar para outras cadeias alimentícias, farmacêuticas, etc. Esse CO2 você utiliza. Davi, onde eu uso o CO2? Por exemplo, água com gás, cerveja. Quando você vai fazer exames, né, de invasivos, você precisa inflar internamente com um gás que é inerte, que é o CO2. Então, assim, você utiliza também o CO2 a partir dessas fontes não renováveis, mas você pode migrar para as fontes renováveis, que é o CO2 biogênico que vem do biogás. Então, o biogás, por exemplo, ele tem 70% mais ou menos de 50%, 70% de metano, CH4, e o que sobra, 30%, 25%, 50% de CO2. Tem um traço aí de sulfeto de hidrogênio, mas são traços perigosos, precisam ser tirados, mas esses dois gases são os principais. Então, ao invés de você usar o CO2 de uma fonte fóssil, você vai usar o CO2 de uma fonte biogênica. Então, assim, das cadeias, quando a gente fala da mobilidade para o hidrogênio, que é o que normalmente se pede, né, que você está falando de petróleo, talvez ele vai ter, né, escala a partir do momento desse hidrogênio mais renovável, que a gente utilize o hidrogênio renovável nas cadeias que já existem. Já está toda a estrutura montada, é o mesmo hidrogênio, o hidrogênio não tem cor, a cor é para as pessoas facilitarem o entendimento, né? Então o hidrogênio não tem cor, então quem entrar ali do outro tipo de hidrogênio com menor pegada de carbono, já está toda a estrutura. Isso vai Dali para facilitar. trás o que importa. Agora, seria interessante, eu não sei se já tem alguma coisa, alguma previsão de um apoio governamental para migrar das cores, né, virtuais do hidrogênio. Então, eu já tenho tudo isso na minha cadeia industrial, eu uso já o hidrogênio para produção aqui de alimento, eu consigo migrar, só que a diferença, esse time de diferença, uma hora vai acabar por si só pelo aumento da produção do hidrogênio verde pelo tempo. Mas antes, não poderia ter um suporte para fazer essa migração? Como o Eustáquio falou, assim, na verdade, o Eustáquio falou sobre a Austrália. Não tem nenhuma nova tecnologia que esteja aqui, o celular, que não teve ajuda do governo para sair. Lá dos TRLs, lá da maturação, da maturidade tecnológica, lá de 1, que é a ciência básica, até o 9, que já é para o mercado. Quando você está ali até o 7, tem que ter ajuda governamental no mundo. Não interessa qual seja a sua ideologia econômica. Precisa de incentivos governamentais, porque senão no fluxo de caixa não vai dar match, né? Então, precisa sim. O governo federal governo federal não, desculpa. A Câmara e o Senado estão discutindo, né, a regulação do hidrogênio de baixo carbono, da qual eu concordo, para não ficar só no verde, porque o verde é solar e eólico, né, do ponto de vista internacional, que é de energias renováveis. Mas a hidrelétrica também é renovável, porque o ciclo da água é renovável. Exato. A biomassa é renovável, porque a renovabilidade tem a ver com o ciclo de vida humano. Então, assim, o petróleo é renovável? Sim, se a gente vivesse 1 milhão de anos. Então, ele seria renovável. Está sendo renovado agora, só que a gente não vai utilizá-lo. A gente está retirando mais do que ele se renova no tempo. Então, a biomassa é renovável também. Então, assim, desse ponto de vista, a gente pode utilizar, ao invés da nomenclatura europeia, verde, azul, amarelo, branco, utilizar o de baixo carbono. Ou seja, vai vir uma certificadora e vai ver o seu processo a partir de uma ferramenta, metodologia, que se chama a análise de ciclo de vida, e ver como está sendo produzido o seu hidrogênio. No fim do dia, o que me importa é quanta quantidade de CO2 que eu deixei de emitir, dependendo da cor. Porque eu não quero que se emita mais CO2 na atmosfera por conta de mudanças climáticas. Então, as certificadoras vão ver isso. Então, a gente está ainda formulando isso. O Brasil, a gente conhece, né, o seu telespectador, não sei se é assim que se fala no YouTube, sabe que a gente é um pouquinho mais lento, já há 3 anos se discutindo isso, sendo que o mundo já está em outros passos. Mas a gente está avançando aos nossos passos brasileiros, né, que são um pouco mais lentos. Estamos perdendo grandes oportunidades de negócios internacionais, mas estamos caminhando. Né? Poderia ser um pouco mais rápido.
Deveria ser um pouco mais rápido, porque quando foi criado o IPHE, o Brasil foi convidado lá atrás, porque a gente era um dos maiores players de conhecimento, né? Não só de uso, porque a gente tem a Petrobras, no refino do petróleo, que a gente utiliza o hidrogênio, mas como grandes players internacionais enfim, dos métodos da cadeia do hidrogênio renovável. Então, só para não ser injusto, então vou permanecer nesses 3 professores, então a gente foi convidado lá atrás como o único país do sul global e da América Latina como um dos grandes players. E daí a gente foi esquecendo, né, o hidrogênio como esse vetor de energia, né? E não só um vetor de energia, mas um vetor de desenvolvimento também econômico. E agora a gente está correndo atrás, né? Então, por exemplo, o Chile não tinha essa expertise, já passou na nossa frente. O Uruguai não tinha expertise nenhuma, também já passou na nossa frente. Então, era o Brasil e a Argentina, basicamente, que tinham os grandes grupos de laboratório, né, de pesquisa voltada para o mercado, que era o caso do laboratório de hidrogênio da Unicamp. Era pesquisa voltada para o setor econômico, né? Principalmente setor industrial, setor de energia, mas de econômico de maneira geral. Então a gente tem que correr atrás agora Para não ficar mais para trás. Para não ficar mais para trás. Mas como a gente é um dos maiores players do ponto de vista de geração de energia elétrica mais renovável, é bom que as pessoas saibam que a gente tem quase 90% de geração renovável no Brasil, elétrica, o mundo é 25% renovável. Se a gente fala de energético, ou seja, de tudo que a gente usa de energia, gasolina, diesel, etanol, etc., incluindo a energia elétrica, a gente é 45% renovável. O mundo é 13% renovável. Então, assim, mesmo que uma empresa que venha para cá, que produz hidrogênio cinza na Europa, coloque, vamos extrapolar aqui o argumento, o seu eletrolisador, né, na tomada, ela vai ter uma pegada menor de carbono desse hidrogênio do que qualquer Europa, América do Norte. Sem fazer nada. Sim. Então, nosso sistema interligado nacional é robusto. A gente tem agências, né, reguladoras que são muito boas e muito competentes. A EPE também, que é a empresa de pesquisa energética. Enfim, a gente tem como se orgulhar muito do nosso sistema interligado nacional, que, por exemplo, se faltar energia no oeste americano, Nova York não vai mandar para a Califórnia energia. No caso brasileiro, não. A gente tem 4 subsistemas que a gente pode importar e exportar energia na medida da necessidade de cada região. Então, assim, a gente tem isso robusto e o mundo vê a gente como esse grande fornecedor, né, de um hidrogênio ou de energias renováveis com a nossa expertise, né, que pode ser replicável para o mundo inteiro. Bacana. E agora, na sua visão, falando das combinações energéticas do Brasil, o que você acredita mais assim que vai acontecer nos próximos passos? Nos próximos passos, eu acredito assim, o que deve acontecer, tá? Então, o que deve acontecer? Como a gente tem uma matriz energética elétrica muito renovável, às vezes a gente vai para as conferências, né, das partes sobre mudanças climáticas com a retórica de que a gente já é mais renovável que o mundo, então por isso a gente tem o direito de poluir. O que eu acho um argumento de quinta série, para ser bem coloquial. Na verdade, o que a gente deveria fazer é exportar nossa expertise. A gente vai continuar sendo verde, precisamos, Ricardo, como eu falei, eu quero sempre reforçar, a gente precisa da base do petróleo, porque é o que dá dinheiro para fazer essa transição, né, o petróleo e gás natural, principalmente, para fazer essa transição. Então, não é esquecer essa grande cadeia que também traz riqueza, porque a gente não é um país rico, que a gente pode dizer, não quero mais petróleo, a gente vai ficar só com outras fontes. Não, a gente precisa desse mix. Naturalmente, usando as renováveis de maneira melhor e deixando ali o petróleo e o gás natural, não tanto o gás natural, porque ele pode ser usado para processo, mas o petróleo ali para gasolina, etc., como uma base, porque se precisar a gente precisa garantir a segurança energética do país, vide essa guerra com a Rússia, né, e a Ucrânia, a Alemanha ficou sem o gás, ou está com pouco gás. De opções. Eles fecharam, inclusive, as nucleares dele. Eles fecharam as nucleares dele. Então, aí, na pandemia, quando começou a guerra, eles tiveram que comprar carvão do mundo. A Alemanha saiu comprando carvão do mundo, inclusive do Brasil. Então, assim, porque eles fecharam as nucleares deles, ficaram sem segurança energética. Então, eles não vão fazer isso naturalmente de novo. Ninguém vai fazer os mesmos erros de novo. Então, assim, a gente precisa garantir a nossa matriz energética e elétrica, para respondê-lo, renováveis, e que eu acho que deveria ser, o que a gente já faz já é muito bom,
o que eu acho que a gente deveria reforçar é a nossa expertise e exportá-la ao mundo. Uhum. Porque a gente tem, né, não só da academia, mas dos setores que trabalham com a parte de energia, seja qual for, a capacidade de replicá-la ao mundo todo. Não só para o sul global, mas para o norte também. Valorizar o nosso passe, né? É isso. É isso. A gente precisa parar de ter esse complexo de vira-lata, porque o nosso sistema energético elétrico é muito bom para o mundo inteiro. Quando falta energia nos Estados Unidos, dependendo de onde, passa 4 dias. Aqui a gente passa 3 horas e pode reclamar, devemos reclamar, e a gente reclama pra caramba. Por quê? Porque a gente está acostumado num sistema robusto, né? Que foi se transformado ao longo de 50 anos, né? Não é desse governo, do governo passado, mas ao longo de 50 anos, o que prova que políticas de Estado é o que se resolve problemas, né? Não só na área energética, mas de maneira geral. Então, assim, o que a gente precisa é entender isso e exportá-lo ao mundo. Bacana. E as suas considerações, Eustáquio? Eu gosto sempre de mencionar um histórico que é o William Durant, que foi o criador da GM, que fazia carroça com cavalo, essas coisas. Uhum. O dia que ele olhou na janela da empresa dele, ele viu um carro, ele vendeu a empresa e mudou para o carro. Aquele turning point, ponto de virada, Uhum. a turma falava, mas como é que pode, né? O cavalo encontra comida ali no mato, está do lado, como que vai mudar para um produto que precisa processar o combustível para ele rodar? E é onde nós estamos hoje. Então, o hidrogênio eu vejo a mesma coisa. Sim. É o futuro. É o futuro. Em alguns países já é o presente. China, Coreia do Sul, uma parte dos Estados Unidos, já é o presente, né? O uso do hidrogênio renovável para a mobilidade, né? Que a gente está conversando aqui sobre mobilidade. E a mobilidade ela vai ter um papel fundamental para tirar esse bolsão de poluição e de doenças causadas por isso nas grandes cidades. Então, se você olhar a concentração de poluentes, uma cidade como São Paulo, uma cidade como outras grandes, né? Vamos pensar Tóquio. Tóquio também tem problemas de poluição. A China tem problemas. Xangai, às vezes você não enxerga o sol de tanta poluição. Você fez uma abordagem que, o tempo que eu trabalhei lá na empresa chinesa, na Foton, quando chegavam os chineses aqui, eu fazia uma pergunta simples. O que te impressionou no Brasil? Blue sky, céu azul. Então, por exemplo, quando a gente está falando por exemplo, da parte da eletromobilidade, Ricardo, quando você usa vetores de energia, o que são vetores de energia? Quando você precisa fazer uma transformação e você vai ter energia elétrica, por exemplo. Então, o hidrogênio ele não é encontrado de maneira viável ainda, tem discussões sobre poços de hidrogênio natural, somente em áreas que tem ferro, enfim, que tem reação com água, etc., você tem uma parte desse hidrogênio. Mas ele não é encontrado de maneira natural na Terra. Então, você precisa produzi-lo de várias fontes. Então, é um vetor. Energia elétrica é um vetor. Porque você precisa de várias fontes para você ter os elétrons ali passeando no seu cabo. Transformar. Para transformar, exatamente. Então, por exemplo, quando você fala das eletromobilidades, por exemplo, na China, você concentra poluentes numa região que pode ter esses poluentes, porque os poluentes eles ficam ali durante um ano, né? Então, tem uns que são 24 horas, afastado, né? Naturalmente obedecendo todas as regras e normas internacionais. E você não tem as emissões de gases de efeito estufa nas cidades criando microclimas. Próximo das pessoas. Exatamente. E aí pode ser uma opção para a China. No caso do estado de São Paulo, não necessariamente é a única opção. Reforço, se a gente for trabalhar com a mesma lógica do petróleo, a gente vai perder porque é muito mais barata a cadeia deles. Então, assim, o BEV, né, o veículo puramente elétrico, para grandes cidades, para pequenas distâncias, por exemplo. O híbrido para grandes distâncias, flex ou puramente etanol com híbrido, enfim. O veículo com célula combustível, que é hidrogênio, para transportes pesados, o biometano liquefeito para transportes pesados. Você falou sobre a parte de emissão, por exemplo, no estado de São Paulo, o nosso maior problema de emissão de gás de efeito estufa é exatamente o transporte. 29% é proveniente de transporte, porque, enfim, a gente tem um dos maiores portos, enfim, tem muito trânsito, etc. E os 28% é de uso da terra. No caso brasileiro é o contrário, 60%, ao contrário não, né? O Brasil é 60% de uso da terra, porque a nossa matriz elétrica e energética é muito menos
Agressivo. agressiva, exatamente. Do ponto de vista das emissões no caso de São Paulo, a gente precisa pensar em um outro modal, né? Pelo menos não um outro modal, mas um outro combustível. Então, pensar na substituição do diesel por um biometano, pelo gás natural, né? Porque são as mesmas moléculas, que tem menor impacto do ponto de vista das emissões quando são queimadas. Então, assim, é isso. Eu acho que entender de como a gente pode não encarecer a transição energética para que todos possam consumir, tendo como foco as questões regionais. Isso é o fundamental para a transição energética. Me diz o que você fala, o que você faz, eu vou te falar qual é o combustível ideal. O posto do futuro, você tem lá hoje gasolina premium, aditivada, etanol. Você vai ter talvez a formação do lado do hidrogênio no próprio posto, você vai ter Eletroposto. o eletroposto, então vai ser diferente, mas vai ser assim, olha, como se a gente estivesse fazendo uma prova aqui, cada um recebesse uma prova diferente, não adianta colar do vizinho. Eu tenho que olhar aquela minha prova como única. É exatamente isso. Porque isso que vai fazer com que a gente, de fato, mude essa realidade. E quando você falou do ponto de vista dos postos de gasolina, que a gente chama, né? Que a gente nasceu com isso, não vai ser mais postos de combustível, desculpa, a gasolina. Vai ser postos de combustível avançado, esse que deve ser o nome. Que vai ser etanol, enfim, o hidrogênio, eletroposto, enfim, gasolina, espera-se que cada vez diminua mais, o diesel espera-se que cada vez diminua mais. Você tenha outras opções, né, economicamente viáveis, que façam com que a gente chegue em 2050 zerado do ponto de vista de CO2 e equivalente, né, CO2 equivalente. O que é que significa chegar lá zerado? Não é que descarbonizar uma sociedade. O que é que significa isso? Significa, não é que todo mundo vai deixar de emitir, porque isso é impossível, mas que as emissões que a gente está acordando não subam mais. Então, um setor industrial, econômico, que não consegue diminuir mais as suas emissões, vai comprar crédito de carbono das que podem utilizar isso de maneira melhor, mais eficiente. E aí você zera no fim do dia, porque o gás de efeito estufa, ao contrário dos poluentes, tem efeitos globais. Então, a gente tem uma média de temperatura de 16%. O efeito estufa natural da Terra, sem ele, não teria vida. É bom que se fale isso. Então, o maior gás de efeito estufa é a nossa água, né? E aí a gente está incrementando com CO2 que estava na atmosfera, mas que foi colocado naturalmente para a gente ter a vida que a gente conhece atualmente na Terra. E a gente está jogando na atmosfera, então a gente está aumentando essa temperatura. A questão a gente não sabe os efeitos que isso pode dar a longo prazo. Então, na dúvida, você tem que agir, né? Princípio da precaução, tá? Então, assim, na dúvida você tem que agir. Naturalmente, a gente já está vendo os impactos das mudanças, né? Principalmente de eventos. Exatamente. No Rio Grande do Sul, por exemplo, choveu 800 milímetros em 2 dias. Para quem não é da área, é bom que se fale que 800 milímetros significa 800 litros num metro quadrado. Nem uma floresta aguentaria. Tudo bem que não teria ninguém lá, né? Vamos combinar que se não teria ninguém lá, os impactos seriam só florestais. Mas nem com maior política urbana de planejamento conseguiria, por metro quadrado, 800 litros. Imagina que o botijãozinho de água que a gente coloca em casa é em 20. Né? Então, assim, a gente está vendo esses eventos climáticos mais extremos, então a gente precisa de agir. Né? E a gente, no Brasil, com uma maneira muito melhor, porque a gente tem várias vocações. Capilaridade das... Exatamente. Que legal, pessoal. Bom, hoje então eu recebi aqui os meus amigos aqui. Parabéns. Seja bem-vindo mais vezes aqui. Eustáquio, obrigado mais uma vez. É isso, um prazer. Fique ligado então na programação Energy Channel. Abaixe nosso aplicativo. Fique ligado lá na Apple Store, na Google Play, já está disponível. E se você tiver alguma dúvida aqui, vamos criar um fórum de discussão sobre esse bate-papo aqui, pode ser? Por favor, claro. Então, fique ligado. Até mais. Valeu, pessoal!